Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Cicamp. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o nosso assunto e nós vamos discutir o tópico 5 elementos ou 5 movimentos. Vem com a gente que vai ser muito legal. Todo estudante das práticas orientais voltadas à acupuntura, fitoterapia, medicina chinesa como um todo, conhece ou já ouviu falar sobre os 5 elementos. Os 5 elementos faz parte de uma escola, que é a escola naturalista, que veio depois do Yin e do Yang. Justamente por isso é que nós vamos discutir ela agora e não antes nos outros vídeos. Os 5 elementos faz parte de um estudo também da observação da natureza. Só que não é apenas uma estrutura que diz, olha, então nós temos um movimento de nascer do sol, do pôr do sol e está tudo bem. Essa explicação ela é importante, que é associada ao Yin e ao Yang. Porém, existem elementos que formam a vida. Hoje nós sabemos que as estruturas químicas formam as diversas características da vida e dos materiais que nós utilizamos no cotidiano. Só que há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, não se sabia essa estrutura. O que se sabia é, se eu observo a natureza, então determinada coisa está associada a outra. Por exemplo, se pega fogo é associado à madeira. É uma explicação simples, mas que foi sendo necessária na adaptação da vida. A escola dos 5 movimentos, dos 5 elementos, também vai nessa linha. É uma explicação a partir da observação da natureza, do que ocorre na natureza. Nesse sentido, quando os antigos pensadores chineses estudaram e elaboraram essa história, eles começaram a perceber que determinados movimentos eram necessários no equilíbrio da saúde e da mente. Mas a gente vai chegar lá um pouquinho de cada vez. Nesse primeiro vídeo nós vamos entender um pouquinho a história. Então nós já entendemos que nós estamos falando de um princípio de observação natural, em que nós observamos o desenvolvimento na natureza, as energias que sobem e descem, as estações do ano, assim sucessivamente. Na escola naturalista é muito comum nós estudarmos a natureza, as visões naturais. Só que isso é tão importante, mas tão importante na história chinesa, que determinados pensadores, determinados filósofos eram considerados mestres específicos dessa linha. Porque se eu sei que determinado elemento gera um outro elemento, eu posso determinar que determinada dinastia que tem característica de tal elemento vai ser seguida por uma dinastia de um outro elemento, e vai ser combatida por tal elemento. Então, as façanhas dos 5 elementos, não se acaba, não se autodetermina dentro da política de observação natural, mas também da política social, de comportamentos de nações, de reinos e de outras estruturas. Nesse sentido, nós podemos entender que os 5 elementos são fundamentais para o funcionamento da natureza e também da vida social naquela época. Mas então, quais são os 5 elementos? Os 5 elementos são água, madeira, fogo, terra e metal. E eles possuem diversas estruturas, o seu ciclo de geração, o seu ciclo de dominância, seu ciclo de contradominância e assim sucessivamente. Nós vamos estudar cada um deles ao longo dos nossos vídeos e dos nossos estudos em conjunto. Legal? Mas voltando rapidamente ao aspecto político, eu tenho um trecho aqui do livro do Maciossia, do Fundamentos da Medicina Chinesa, que eu gostaria de ler. Vamos ver aqui. Ele está explicando sobre os aspectos dos ciclos dos 5 elementos, em que ele diz: cada um dos 5 elementos é seguido por outro que não pode dominar, que é o que eu estava explicando sobre a dinastia. A dinastia Shun, dominada pela virtude da terra, a dinastia Xia, dominada pela virtude da madeira, a dinastia Shang, dominada pela virtude do metal, e a dinastia Zhou, dominada pela virtude do fogo.
Quando alguma dinastia nova está para se formar, o céu exibe sinais propícios para as pessoas. Durante a ascensão da dinastia Huangzi, do Imperador Amarelo, vermes e formigas grandes aparecerão. Isso indica que o elemento terra está em ascensão. Então, a cor deve ser amarela e nossos negócios devem estar identificados de acordo com os sinais da terra. Quem disse isso é Zhou Yan. Nesse sentido, nós podemos perceber que quem dominasse esse pensamento, essa ciência, conseguia dominar aspectos não só de saúde, mas também de política. Entrando agora rapidamente no aspecto de saúde, os médicos da época foram utilizar do pensamento dos 5 elementos durante principalmente a dinastia Zhong. Então, nesse momento, a partir da dinastia Zhong, nós temos ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão e queda dessa filosofia, em que determinadas doenças eram associadas a determinados elementos e o tratamento também era associado a determinados elementos. Nós podemos entender que os 5 elementos, para a visão da medicina, se faz tão importante e tão fundamental que assim que ele começa a entrar nesse aspecto medicinal, nós saímos de uma estrutura xamânica e entramos na medicina científica. Teste, reteste, análise em conjunto. Lógico, de um princípio mais primário, mas nós estamos estudando medicina de um olhar científico. Ação, reação, doença, tratamento, o que causa, o que controla. E aí nós vamos avançando de um momento para o outro. Então, quando nós estamos estudando a medicina chinesa, estudando os 5 elementos, nós devemos entender esses aspectos, medicinal e social, porque isso é muito importante na história da China, na história dos antigos povos chineses, que depois foram se unindo, e das regiões orientais. Muitos pensadores hoje também discutem os 5 elementos, aplicam ele na prática. Temos alguns livros cujos estudos principais são sobre os 5 elementos e a aplicação no dia a dia da acupuntura e da fitoterapia. Isso dito, senhoras e senhores, eu aguardo vocês numa próxima oportunidade em que nós vamos continuar desenvolvendo o nosso tema dos 5 elementos. Mas claro, lembrando, com foco mais medicinal, no foco na acupuntura e medicina chinesa clássica. Legal? Senhoras e senhores, vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.